Antes de iniciar o relato, quero deixar claro todo o nosso respeito por todas as denominações religiosas, inclusive as de matrizes africanas. O que será relatado aqui é tão somente um fato que ocorreu com uma inscrita de acordo com suas palavras. Assim ela nos conta: meu nome é Alda, sou enfermeira e moro na cidade de São Luís do Maranhão. Esse fato que vou contar aconteceu comigo no ano de 2017, no período das festas juninas, que aqui em São Luís é bastante animado. Pois bem, todo ano em São Luís tem uma festa de São João em um bairro chamado João Paulo, onde há o encontro de todos os bumba-bois de matraca da ilha. Mas eu nunca havia frequentado essa festa chamada de Festa de São Massal. Então resolvi conhecer e fui lá, com uma amiga que aqui chamarei de Ruth. Ela tem dons mediúnicos e possui uma grande vidência. Nós chegamos lá e eu estranhei aquelas pessoas, o ambiente. A maioria das pessoas estavam bêbadas, algumas bastante bêbadas. E quando os bois de matraca iam passando, achei algumas das índias que estavam dançando, que a dança delas estava um pouco estranha, como se estivessem incorporadas, quase arrastando o rosto no chão. Logo em seguida, fui prestando atenção que ao meu lado tinha uma moça que estava com uma senhora que acredito ser sua mãe e também um outro rapaz, observando o movimento dos brincantes, aquela euforia do povo, quando de repente ela começou a dar umas gargalhadas estranhas e a fumar muito. E começou a dizer que certa entidade feminina estava com ela. E aquilo já foi me dando o maior nervoso. Então eu procurei sair de perto. Fui andando com minha amiga e observando o movimento. Como era muita gente, tinha momentos que até ficava complicado passar. Os brincantes começaram a ir passando e aquela multidão toda olhando, e eu no meio. E começaram a passar os caboclos de pena e eu ali, com a Ruth, no meio daquela multidão. Quando de repente veio lá do outro lado, do meio da multidão, em minha direção, um homem com um chapéu enorme, um brincante do bumba-boi. Ele veio em minha direção e ficou bem na minha frente. Já achei aquela atitude estranha, mas fiquei ali parada. Eu fiquei embaixo do chapéu dele e ele me olhando com aquele ódio nos olhos e começou a me perguntar: você quer morrer? Você está falando é com Zé, e falou o nome de uma entidade masculina. Você quer morrer? Eu me tremia toda, olhando aquele homem esquisito falando comigo daquele jeito, sem motivo algum. Não fiz nada para ele. E minha amiga falou para mim: fica calada, não responde nada a ele. E assim eu fiz. Aí ele me olhou mais um pouco e depois foi embora. Depois desse momento, eu fiquei me sentindo tão ruim. Aí eu falei para Ruth que eu queria sair dali. Ela viu que não estava legal, então resolvemos ir embora. Como eu disse anteriormente, ela é espírita e vê coisas. Ela viu que quando a gente veio embora, nos acompanhou um homem, um rapaz que veio nos seguindo. Só que esse rapaz não estava vivo. Quando a gente desceu do táxi, aqui na porta da minha casa, eu estava me preparando para abrir o portão e entrar em casa, quando de repente Ruth me chama e diz:
Alda, volta! Eu parei, olhei para ela, que me chamava, estranhei, mas voltei. Ela disse assim para mim: Alda, vamos lá no Arraial do Quatraque 1, que era perto de onde morávamos, e costuma ter várias apresentações de bumba-boi, danças folclóricas, em períodos de festas juninas. Fiquei surpresa pelo convite, pois ela não é de chegar em casa e querer sair de novo. Mas eu concordei, dizendo: vamos ver se lá tem alguma coisa para a gente ver. Chegamos lá e encontramos um sobrinho meu. Então eu pedi uma cerveja. Essa cerveja estava tão gelada, estava muito boa mesmo. Eu sentei para tomar a cerveja, mas assim que eu tomei um copo, passou a vontade e eu não quis mais. Não sei dizer o que foi. Não me deu mais vontade de tomar a cerveja e aí não tomei. Ofereci para o meu sobrinho e ele ficou lá tomando a cerveja com a gente. E ficamos ali observando o movimento. Então, novamente me deu aquela vontade de ir embora. Eu não estava bem, não sabia o motivo, mas eu só queria ir embora. Falei para a Ruth e a gente se levantou e saímos. Fomos a pé mesmo, pois ficava bem perto de casa. Eu mal consegui chegar ao largo. Nas escadarias, comecei a me tremer toda. Meu queixo batia. E ela começou a andar comigo pela avenida. E quando chegamos ao retorno de fazer o balão, quando fomos atravessar a rua, minhas pernas travaram. Vinha um carro em nossa direção e eu não conseguia andar. Eu praticamente travei no meio da rua. E Ruth me puxando, e eu sem conseguir andar. E Ruth me puxou e gritou: Olha o carro! Olha o carro! E eu me tremendo toda, que eu não conseguia nem falar, nem andar direito. Eu não sei o que estava acontecendo comigo. Então minha amiga teve uma atitude diferente. Ela começou a orar. Ela fazia a oração e começou a olhar para trás e dizer: Fica aí! Não vem com a gente não, fica aí! Mas eu olhava e não via ninguém. Não sabia com quem ela estava falando. Ela começou a clamar por Deus, a pedir ajuda e a rezar. E eu ali me tremendo toda. Ela foi me puxando, eu andando com dificuldade, mas comecei a acompanhá-la. Aí, quando nós fomos passando em frente a uma igreja batista que fica na avenida, tinha uns jovens na porta com a Bíblia na mão. Quando nós passamos em frente à igreja, meio que sendo arrastada por Ruth, veio aquele calor no meu corpo. E aquilo tudo que eu estava sentindo, aquela tremedeira toda, passou na mesma hora. Ela olhou para trás e disse que aquele espírito que vinha nos acompanhando ficou para trás. E aí, ela esperou a gente chegar em casa para me contar o porquê de não ter deixado eu entrar quando chegamos do João Paulo. Era porque quando a gente saiu de lá, esse espírito nos acompanhou e veio conosco. E se incomodou porque eu não bebi. Então, aquilo que ele fez comigo foi por raiva, por eu não ter continuado bebendo. Na realidade, eu acho que ele faria pior comigo se eu tivesse continuado bebendo. Depois, analisando a situação, eu acho que a força do meu anjo da guarda fez com que eu não bebesse aquela cerveja. Então, ela disse: Alda, quando a gente desceu do carro, eu vi que ele veio com a gente e desceu. E ele foi atrás de você. Ele já estava na tua porta, no teu portão. Se tu entrasse, ele ia entrar na tua casa. E para tu não levar ele para dentro da tua casa, eu te levei para o arraial, que era um ambiente onde ele poderia ficar, pois ele é o espírito de um bêbado. E você tinha que deixar ele num lugar assim de onde ele veio, de onde tivesse bumba-boi, bebida,
um ambiente parecido com o que ele estava. E ele quis te derrubar, quis que o carro batesse em você, porque ele estava com raiva, porque você não bebeu a cerveja como ele queria. Essa experiência foi muito difícil para mim. Eu me senti muito mal com aquela sensação em minhas pernas. As pernas travaram e eu não conseguia falar. Meu queixo tremia, foi horrível. Eu quase perdi o comando do meu corpo. Se minha amiga não estivesse lá comigo para me ajudar, eu nem sei o que poderia ter acontecido. Essa foi minha experiência com o sobrenatural. Obrigada a todos por ouvirem. Deixem seus comentários. E se você tiver algum relato parecido, envia pra gente. E-mail e WhatsApp na descrição do vídeo.